Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma semana com o conteúdo da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, aproveita aí, pega o livro didático e acompanha o vídeo juntamente com o livro para auxiliar no entendimento sobre o conteúdo. Então, vamos lá para mais uma aula de Ciências? Oi, gente! Vamos dando continuidade aos nossos estudos e buscar entender o conteúdo de hoje. Ligações químicas. Por que é importante a gente entender ou conhecer as ligações químicas? Na aula passada, a gente viu que os átomos, para ter estabilidade, é necessário que eles se liguem. Vamos relembrar da regra do octeto, que diz que todo átomo, para ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, essa regra do octeto que vai tornar possível as ligações químicas, que vamos conhecer elas agora. A gente vai ver a ligação química iônica, que, como está demonstrando aí, tem a tendência a ganhar ou perder elétrons. E, como vocês sabem, elétrons cargas negativas que estão ali na estrutura do átomo. Então, a ligação iônica, ela ocorre entre 2 ou mais elementos químicos. Isso quer dizer que, enquanto um ganha elétron, o outro acaba perdendo. A ligação iônica sempre ocorre com metais e ametais. Aqui, como vocês podem analisar, eu coloquei um elemento químico genérico, que eu coloquei ele representando por A, assim como botei um elemento químico genérico para representar B. E aqui a gente tem um exemplo de metal e ametal. Então, uma ligação iônica sempre vai ocorrer com metais e ametais. Vamos relembrar que posição esses elementos químicos, nas metais e ametais, têm na tabela periódica. Os metais, tá? Eles estão lá no início da tabela periódica e são indicados pela família 1A, 2A e 3A, ou grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Já os ametais vão estar lá no finalzinho da tabela periódica, localizados no finalzinho mesmo, que começa com a família 4A, 5A, 6A e 7A. Então, também pode ser dado como grupos, né? Que cada coluna representa um grupo ou família. Então, grupo 4, 5, 6 e 7. O que acontece é que os elementos químicos metais geralmente perdem elétrons, né? Os metais geralmente perdem elétrons. E quando eles perdem elétrons, eles vão ficar com cargas a mais positivas, que são os prótons. E por isso a gente denomina íon cátion. Já os ametais têm a tendência, né, a receber elétrons. Na medida que ele recebe elétrons, ele vai ficar com mais cargas negativas, mais cargas de elétrons, se transformando aí em um ânion. Então, vamos entender como isso funciona a partir da fórmula iônica. A fórmula iônica que está exemplificada aqui no exemplo que eu coloquei para vocês. Pegando o elemento químico cálcio, como vocês estão vendo aqui, o cálcio, vamos ver que ele está na família 2A, ou seja, ele é um metal. E lá na tabela periódica a gente vai olhar também o número atômico dele, que é 20. Fazendo a distribuição eletrônica, que é o diagrama de Linus Pauling, do elemento químico aí, cálcio, a gente vai ver que a última camada de valência, que é 4s, vai apresentar 2 elétrons na sua camada. E a gente vai fazer isso também com o elemento químico de cloro. Distribuir de acordo com o diagrama de Linus Pauling, os 17 elétrons, né? Faz a distribuição, isso em subníveis. E depois a gente vai verificar que a última camada de valência aí o cloro é 7. Então, 7 elétrons na camada de
valência. Lembrando que a camada de valência é importante porque nela vai ocorrer as ligações químicas. Observando e analisando com a regra do octeto, o cálcio na última camada, estando apenas com 2 elétrons, para ele adquirir aí estabilidade, ele necessita receber 6 elétrons. E isso é mais difícil de acontecer. Agora, o átomo de cloro, com 7 elétrons na sua camada de valência, para ficar estável, precisa receber apenas 1 elétron. Então, é mais fácil o cálcio doar seus elétrons do que ele receber. E nesse caso, ele pode estar doando e fazendo uma ligação química com o cloro, doando seus elétrons para que o cloro adquira estabilidade. E a partir desse momento, a gente vai observar que o cálcio ele vai perder sua última camada, ficando com esses dois aqui, né? Essas 2 camadas, e que a gente pode estar somando os expoentes. E quando a gente somar os expoentes, a gente vai ver que vai dar 8. Então, o cálcio, no que ele doa, no que ele perde elétrons, ele adquire estabilidade. Então, desenhei aqui a estrutura de como fica na regra, como vocês podem ver. O cátio, ele fica à frente do ânion. Temos o cálcio com 2 positivos, né? E o cloro com 1 menos negativo. Então, a gente tem aqui de um lado o cátio e aqui o ânion. Então, com carga 2 aqui com 1 menos. Que a gente, a partir daí, entende o que aconteceu. O cálcio, ele doou 2 elétrons, ficando com mais cargas positivas, e o cloro recebeu 1 elétron, se transformando aí em um ânion com menos 1. E agora, vendo como ocorre a regra do escorrega, como a gente costuma dizer, essa regra do escorrega é quando invertemos as cargas. Então, a carga positiva desce aqui para baixo do ânion, que é o cloro, e a carga negativa passa para o cátio, ficando dessa forma como vocês observam aí, como eu já coloquei na imagem. A ligação covalente, ela se assemelha com a ligação iônica, porque também vai haver ligação entre os átomos buscando estabilidade, seguindo a regra do octeto. Mas não teremos aqui a formação de íons, porque não haverá perca ou ganho de elétrons, mas sim o compartilhamento de elétrons. Vamos ter os átomos aqui genéricos A e B. Lembrando que nas ligações covalentes, na ligação química covalente, ela ocorre entre ametais e ametais, e não mais com ametais e metais, ou metais e ametais. E as famílias dos ametais, eles estão localizados lá no finalzinho da tabela periódica, como a gente já viu anteriormente, e são representados por 4A, 5A, 6A e 7A, mais o hidrogênio. Por que eu coloquei o hidrogênio dessa forma? Não sei se vocês lembram, mas o hidrogênio não tem família. Então, não posso dizer que ele está na família 1A, porque ele se encontra ali na família 1A. Ele está ali porque ele tem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Porém, as propriedades que ele possui são completamente diferentes. Então, não podemos classificar o hidrogênio como parte da família 1A na tabela periódica. Nesse caso, né, na ligação covalente, ninguém ganha ou perde elétron, e sim compartilha. Então, vamos entender com um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. A gente tem o carbono e tem o flúor.
e a distribuição eletrônica deles. O carbono, ele tem o número atômico 6, e de acordo com a distribuição eletrônica de Linus Pauling, a gente vai ter essa seguinte distribuição, que no caso da última camada, da camada de valência do carbono, ele vai apresentar 4 elétrons. E o flúor, ele tem número atômico 9, e usando o diagrama de Linus Pauling para fazer a distribuição eletrônica, ele vai apresentar 7 elétrons na camada de valência. E aqui o que a gente observa, o que vai acontecer? O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, e ele respeita também a regra do octeto. Isso significa que ele está precisando de 4 elétrons, e o flúor também, nessa situação, ele respeita a regra do octeto, bem como o carbono. E ele já tem 7 elétrons, mas precisa de mais um para adquirir a estabilidade. Agora, não temos nenhum elemento químico, com poucos elétrons na camada de valência que compense perder esses elétrons. Então, todos eles vão ganhar. E é aí que a gente fala num compartilhamento, porque todos vão acabar ganhando a partir do momento que compartilham os elétrons. O carbono, com seus 4 elétrons, e o flúor com seus 7 elétrons na camada de valência. Então, vamos pegar esse átomo de flúor, aqui do canto, aqui eu já coloquei o carbono e colocamos aqui ao redor o flúor, aqui a forma esboçada, a forma química, né, quimicamente falando e representando como ficaria essa ligação covalente. A gente vai ver que eles vão estar compartilhando, fazendo um compartilhamento de elétrons. Então, aqui, pelo que eu desenhei, né, como vocês estão vendo, vai ver o compartilhamento entre os elétrons. O carbono com seus 4 elétrons, tá? Aqui, aqui, aqui. Mas como ele precisa tá recebendo, né, ganhando, na verdade, elétrons para ficar estável, o flúor vai estar compartilhando com ele seus elétrons, bem como o carbono vai estar compartilhando seus elétrons para com o flúor, e ambos vão estar adquirindo estabilidade. Observem aqui que o flúor tem 2, 4, 6 elétrons, com mais um daqui 7. Então, ele compartilha seu elétron para o carbono, como o carbono compartilha o elétron dele para o flúor. E assim, ambos adquirem estabilidade. Então, é diferente da ligação iônica, como vocês observam, e que a ligação covalente necessita, né, fazer compartilhamento. Não tem ânion, não tem cátion, ou seja, não tem envolvimento com íons. A ligação metálica. Como o próprio nome diz, né? A ligação metálica é um tipo de ligação que vai ocorrer entre metais mais metais. E uma outra característica comum da ligação metálica é que eles tendem a perder elétrons para ficarem de maneira estáveis. Os átomos dos metais, ao perderem seus elétrons da camada de valência, eles tornam-se cátions estáveis. Então, eu coloquei aqui átomos estáveis que vão ser os cátions, como propriamente a gente pode analisar. Então, bem, pessoal, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Anotem as dúvidas. Reassistam o vídeo novamente, caso não tenha ficado claro algum ponto, alguma questão. E a gente junto vamos esclarecendo as dúvidas e aprimorando os nossos conhecimentos.